Oi, eu sou o Yuri. Em 2025 eu disse que ia fazer vídeos pro YouTube, mas não foi isso o que aconteceu. Porque o YouTube sempre foi uma coisa que eu comecei, parei e nunca pus pra frente de verdade. E eu acho que é porque eu fico pensando demais nas coisas e não faço. Então o que eu e você a gente vai fazer aqui agora nesse vídeo é criar consistência nas suas postagens. E pra isso a gente vai estabelecer um objetivo. O objetivo da gente hoje é criar e postar um vídeo em até 72 horas. E eu organizei os 6 principais passos que você tem que tomar para você começar a pensar no seu vídeo e postar ele sem nenhum estresse e acabar com aquele pensamento de que você tem que monetizar, que você tem que ganhar muitos inscritos, tem que ter vídeos virais. Não é esse pensamento que a gente vai ter aqui. Então o primeiro passo que a gente vai fazer para produzir o nosso vídeo em 72 horas é o nosso planejamento. Isso aqui é a parte mais importante, é por isso que ela vem no começo. A gente não consegue alcançar da forma correta os objetivos, né, que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, que a gente consiga construir um vídeo da forma certa se a gente não tem um planejamento. Então é muito importante também por conta da sua rotina. Não sei como é que é a sua vida, não sei se você tem filho, tem cachorro, você mora só, tem marido, tem qual trabalho que você tem. Então essas 72 horas de produção você tem que organizar dentro da sua rotina. O segundo passo para a gente construir o nosso vídeo, para a gente produzir o nosso vídeo, é pensar na história, no tema do nosso conteúdo. Então do que vai se tratar? Não é? E aqui eu sempre recomendo para todo mundo que está começando, que essa é a maior dica de todas do YouTube, que eu acho que as pessoas ignoram, acham que é só besteira, mas é você fazer conteúdos do que você ama, do que você gosta. Então eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de audiovisual, eu gosto de produção de conteúdo. Então eu tô aqui fazendo esses vídeos com todo o prazer do mundo. Então se você trata de um assunto, se você traz um assunto que não é legal, que você tá usando só para ganhar visualização, só porque é uma trend do momento, isso vai fazer o seu processo de evolução, a sua comunidade ser criada de uma forma muito mais lenta. Então pensa que, de qualquer jeito, as pessoas vão te criticar se você estiver fazendo um vídeo sobre o que você gosta, as pessoas vão te criticar se você estiver fazendo um vídeo sobre uma trend. Tudo que você faz na internet hoje, coloca a sua cara a tapa e dá a sua opinião, as pessoas vão reclamar. As pessoas vão opinar e te criticar negativamente. Então, é muito melhor a gente fazer conteúdo sobre o que a gente realmente gosta nessa vida. E aqui a dica de ouro do segundo ponto é: tenta trazer temas e conteúdos que as pessoas não precisem te conhecer, saber quem é a sua pessoa, para se interessar em assistir. Então, essa eu acho que é uma virada de chave quando você para analisar essa informação, porque se você fica falando muito da sua vida pessoal, né, vlogs muito pessoais ou que não tratam de assuntos comuns, né, que o público poderia se interessar, fica mais difícil de gerar conexão e identificação. Agora, o nosso terceiro ponto é muito similar à questão de planejamento, né, do primeiro, mas é escrever o roteiro. Eu recomendo demais isso para quem está no começo, tentar destrinchar muito as informações e escrever detalhadamente ali o que você vai falar, a forma que você vai se comunicar, os tópicos que você vai trazer ali no seu vídeo. No início é muito importante porque facilita a nossa comunicação. Eu sei que muita gente às vezes só quer ligar a câmera e falar tudo que tem de conhecimento ali sobre o assunto que está falando, né? Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento sobre algo e que você conseguiria ligar a câmera e sair falando sem nenhum problema. Porém, às vezes esse não é o melhor formato para você se comunicar. Então, por exemplo, a introdução, que é os 30 segundos até o primeiro minuto, é muito importante para que a gente conquiste o nosso espectador, faça ele ficar no vídeo, se interessar, a gente gerar curiosidade, né, dele assistir o resto do vídeo. Então, se eu fosse dizer uma parte só, que você tem que escrever cada palavra, você tem que seguir cada palavra que você escrever, é na introdução. No resto do vídeo, você consegue destrinchar às vezes em tópicos, né? Então, por exemplo, eu não utilizo de prompt, né, que passa o texto todinho, mas tem muita gente que grava vídeo assim até hoje, prefere esse formato, onde ela vai lendo ali, olhando para a câmera como eu tô olhando aqui, só que tem um equipamentozinho que fica, um espelho com o texto passando e a pessoa vai lendo que nem na televisão, que nem em propaganda clássica. Mas, por exemplo, eu tô aqui lendo diretamente aqui do meu notebook, eu escrevo aqui no Word mesmo, o roteiro, e destrincho mais mesmo, né, escrevo cada palavra mesmo da minha introdução. Isso eu faço até hoje, eu me sinto mais seguro assim, e também gosto de deixar tópicos do assunto para que eu fique mais livre para falar do jeito que eu gosto. Agora, o quarto ponto para a gente criar o nosso vídeo é de extrema importância, que são os enquadramentos e as cenas que a gente vai trazer no nosso vídeo. Eu sei que ninguém aqui é obrigado a ser um cineasta de Hollywood, né, saber várias posições de câmera. Você não precisa ser um mega especialista nessas questões de audiovisual. Mas é muito importante a gente ter um mínimo de estética. O mínimo que a gente consegue evoluir ali no nosso vídeo, na nossa produção, trazer mais qualidade, o nosso espectador sente.
Então pode ver aqui no meu canal, a maioria dos comentários nos vídeos são das pessoas elogiando a qualidade do vídeo, as cores, a luz, a sombra, os ângulos. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo muito detalhado sobre os ângulos e os enquadramentos, mas o que eu quero trazer aqui é que você pode usar uma ferramenta muito interessante que é o ChatGPT para te auxiliar nessa. Então depois que você monta o seu roteiro, você pode enviar para o ChatGPT. Esse roteiro, ele vai se basear com as informações que você passar, mas ele vai conseguir te direcionar nessa questão de quais são os enquadramentos que você usa no seu vídeo. Para eu chegar nessa imagem que eu tô aqui, né, eu não foi só botei a câmera aqui e pronto, né, eu decidi esse ângulo, porque ficava com esse fundo aqui atrás, eu ia conseguir ligar as luzes ali do rack, aquele abajur. Eu montei rapidamente essa cena, mas eu tinha que ter o mínimo de conhecimento. Então, para facilitar o processo para vocês, joga no ChatGPT, vê o que é que ele te mostra, vê se faz sentido para você, se também não vai ficar muito trabalhoso. Qualquer coisa, pede uma opção um pouco mais minimalista de enquadramentos para ele, e eu tenho certeza que vai melhorar a qualidade nessa parte das cenas do seu vídeo. E uma dica também de ouro aqui é que quando eu divido aqui a produção no meu vídeo, normalmente eu gravo esse momento de fala separado, e em outro momento eu gravo os meus B-rolls. Então eu gravo as cenas, os takes que estão aparecendo aqui enquanto eu falo às vezes, e também às vezes quando eu tenho que ter uma narração à parte do que eu estou falando nesse momento, eu também gravo em outro momento, para otimizar minha produção. Então hoje é um dia que eu tenho um compromisso à tarde, e à noite talvez eu não consiga produzir assim em sequência tudo isso, então eu vou separando de acordo com os meus dias. Depois que a gente define esses enquadramentos, grava, né, a gente já pula para a parte da edição também, nesse mesmo tópico, e aqui é a parte onde a maioria das pessoas desiste dos vídeos, né? Deixa ali o vídeo no programa de edição, e quando vê, você tem um cemitério de vídeos mortos ali que poderiam ir para o YouTube, mas nunca foram. Acho que aqui na parte da edição, você não precisa se comparar tanto com outros criadores que já estão mais avançados, que às vezes tem uma equipe ou tem muita experiência e conhecimento de edição de vídeo, né? Mas o que você pode fazer aqui é se inspirar em alguns criadores e traçar metas palpáveis para o seu vídeo. Por exemplo, esse vídeo meu aqui. Qual que é a minha meta, qual que é o meu objetivo nesse vídeo? É apenas eu ter uma introdução muito legal. Eu quero que o meu vídeo agora tenha um começo legal, diferente, que chame a atenção, que tenha uma estética que eu goste, e depois que eu finalizar isso, para mim, o que vier é lucro. Não me importo tanto como que vai ficar cada minucioso detalhe aqui do restante do vídeo, porque essa parte é mais conhecimento, é mais informação. Agora, nosso quinto ponto é a parte da música. Tem gente que quando produz vídeo para TikTok, Instagram, só vai pensar na música quando vai botar o vídeo para upar ali, né? Escolhe qualquer música que tá ali no momento, mas um vídeo para o YouTube é muito interessante a gente pensar primeiro como que vai ser a trilha sonora desse vídeo, qual que vai ser o sentimento que você quer passar. Você quer passar uma certa preocupação, uma angústia para você trazer uma solução no final do vídeo? Ou você quer buscar um senso de curiosidade para depois trazer informações que vão acabar com aquela curiosidade ao longo do vídeo, né? Então tudo isso, quando pensado juntamente com a escolha da música, favorece demais a compreensão ali das emoções que você quer passar no seu vídeo. Então a música, ela consegue deixar mais feliz, deixar mais triste, mais animado, mais tenso, porque quando a gente consegue despertar emoções dos nossos espectadores, igual os filmes, a gente consegue realmente prender a atenção deles. Então cada tema de vídeo, cada assunto que você vai falar combina com uma trilha sonora diferente. Eu não tenho uma recomendação específica de onde você deve buscar a sua música, mas eu vou te passar algumas aqui que são muito boas, como a Epidemic Sound, que é uma plataforma paga, onde tem músicas com direitos autorais liberados para você utilizar nos seus vídeos à vontade. O Artlist, da mesma forma, o Artlist não é só focado em música, né? Mas ele também tem uma parte de trilha sonora bacana, assim como o MusicBed, o próprio CapCut. Se você estiver usando o CapCut pago, ele já tem muitas opções, né? O de graça tem também algumas músicas, e o próprio YouTube tem um banco de músicas aí que você consegue usar a seu favor. Agora, a última das coisas que você vai ter que fazer antes de postar o seu vídeo, né, ele estiver prontinho para postar, é a capa e o título do seu vídeo. E esses dois são elementos importantíssimos. Se você une a capa e o título com um bom conteúdo, uma boa introdução, as chances do seu vídeo ser visualizado por mais pessoas, ter mais impressões e o YouTube realmente mostrar esse vídeo para mais espectadores é muito alta. Porque você tem que pensar que o YouTube é como se fosse um joguinho de quem clica no seu vídeo, né? Você está disputando a atenção com vários outros vídeos ali super interessantes no feed,
com capas chamativas, títulos ali que geram curiosidade e interesse da pessoa clicar. Então o que eu posso recomendar aqui para vocês é buscar bastante referência nessa parte de capas, né? Você pode pesquisar sobre o assunto que você está querendo falar já no YouTube, pode procurar na internet algumas outras inspirações. Você não tem que se prender só à estética de como as capas estão sendo feitas hoje. O que importa aqui é a gente criar uma capa que chame a atenção e que ao mesmo tempo comunique o que vai ter nesse conteúdo, tá certo? E lembrando, né, se a gente fizer só uma capa e um título bom e tiver um conteúdo mais ou menos, o YouTube nunca vai recomendar esse vídeo, tá certo? Isso nunca vai acontecer. Mesmo que você tenha uma capa boa, um título bom, uma introdução de 1 minuto perfeita, e se o resto do vídeo for muito ruim, ele não vai entregar o seu vídeo. Então aqui na parte das capas, eu gosto normalmente de utilizar o Canva para poder produzir. Eu acho que ele já é bem completo, eu nem pago o Canva Pro nem nada e já consigo assim ficar bem satisfeito com a produção das minhas capas, né? Talvez com o que eu for fazendo mais, eu vou tendo um olhar mais minucioso e ter que buscar algo tipo um Photoshop para me auxiliar melhor. E em relação aos títulos, eu gosto primeiramente de pensar meus títulos sozinho, sem nenhuma inteligência artificial, sem nenhuma... Eu gosto de olhar as referências do assunto que eu tô buscando ali no próprio YouTube, ver o que os outros criadores estão utilizando de títulos. E uma ferramenta que eu busco muito ideias para temas e títulos é o Google Trends. O Google Trends, ele consegue me mostrar exatamente o que as pessoas estão pesquisando no YouTube. Então, é muito bom para a gente saber o que está sendo buscado, a forma com que está sendo buscado, né? As nomenclaturas, as palavras que estão sendo usadas. Então, depois que eu defino alguns títulos, eu consigo ir para o ChatGPT, pedir algumas sugestões dele, né? Fazer algumas alterações nos próprios títulos que eu desenvolvi, com base também em quantidade de caractere no YouTube, né? Que a gente tem para não ficar em reticências no nosso título, ou coisas do tipo como gerar curiosidade, ser um título impactante, tocar numa ferida. Então, se você souber utilizar o ChatGPT da melhor forma e não simplesmente pedir para ele fazer todo o trabalho para você, aí você tem um título bem interessante, que gera realmente uma conexão, uma curiosidade, um interesse em clicar e assistir. E agora, para a gente concluir o pensamento desse vídeo, eu acho que o mais importante é a gente tentar se desapegar de se comparar com outros criadores, de ficar se cobrando demais, de querer um vídeo mega perfeito porque você está se comparando com outra pessoa e acha que tem que fazer o vídeo exatamente igual a como ela está fazendo para poder que o seu dê certo. Gente, uma visão para vocês. Os vídeos que eu tenho que mais tiveram visualização não necessariamente foram os que eu mais me preocupei com a estética ou com coisas que eu me preocupava no começo que eu achava que era importante. Quando você começa a entender o jogo do YouTube e ver quais são as peças de verdade que você tem que se preocupar para compor ali o seu conteúdo, o seu vídeo, ou seja, o que você realmente tem que gastar energia para desenvolver, para pensar, aí você começa a ter realmente uma visualização maior, o YouTube começa a mostrar os seus vídeos para as pessoas certas, os seus vídeos têm mais impressões e tudo vai acontecendo de uma forma natural. Então comenta aqui se você vai se comprometer e cumprir esse desafio dos 3 dias de 72 horas para você criar e postar o seu primeiro vídeo, beleza? Tamo junto, até a próxima e é nóis!